Olá, bem-vindo à Educação Científica e CIA. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou responsável por esse canal e o nosso quadro de hoje é Reflexões de um Professor. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma figura fantástica que é o Richard Feynman e eu vou usar um pouquinho aí do que eu conheço dele para a gente refletir algumas questões sobre ensino. Fica aí, vai rodar a vinheta, a gente já volta. Então, olha só, Richard Feynman, físico norte-americano brilhante, né? Tem uma história, um Nobel de Física em 1965, né? Com a eletrodinâmica quântica, ganhou junto com Tononaga, um japonês, eles por vias muito diferentes chegaram aos mesmos resultados. Mas eu não quero exatamente falar hoje sobre o físico em si, ele tem uma série de particularidades, né? Ele é uma pessoa muito alegre, muito irreverente. Você tem relatos assim de que as aulas dele eram muito concorridas, né? Os professores iam assistir às aulas dele, né? As pessoas gostavam de assistir às aulas dele. Ele tinha muito dinâmica. Para quem não tem familiaridade com quem foi Richard Feynman, ele participou da investigação do acidente da Challenger, né? E ele estava lá numa comissão, digamos, ele era o único independente, e ele talvez é que trouxe a melhor informação sobre as anilhas que congelavam e acabaram fazendo com que a Challenger explodia. A gente vai abordar isso no canal também não é o tema de hoje, é só uma outra curiosidade. Mas ele tinha muita facilidade com matemática, tinha um prazer muito grande de aprender, tinha um prazer muito grande de falar sobre ciência, de divulgar ciência, ainda que ele não fosse uma pessoa ligada à pedagogia em si. Ele tem algumas particularidades que são interessantes para a gente refletir. Uma delas é a seguinte, né? Ele tinha uma maneira de raciocinar em relação à questão da aprendizagem e da relação ensino-aprendizagem, né? Que era, se eu gostaria de saber, ou se eu quiser saber se eu realmente sei um determinado conceito, eu devo tentá-lo explicá-lo. Devo tentar explicar para alguém que não é familiar, que aquele conceito não é familiar. Se essa pessoa conseguir entender, é porque eu sei. Se essa pessoa não consegue entender, talvez eu não saiba tanto assim. Bom, é uma questão forte, a gente talvez não possa generalizar isso, porque a relação de ensino-aprendizagem é uma relação de via dupla ou tripla, né? Onde você tem duas pessoas que participam, uma visão freudiana, né? O educador educando e cada um vai trocando de papel, onde um vai aprendendo com o outro nessa relação e você tem a informação ali transitando. Mas tem uma questão que é de exercício, né? Todos que passam pela área de educação, são professores ou passaram pela educação, tem talvez essa noção de que nós, quando vamos pensar numa aula, quando vamos planejar uma aula e quando, né, discutimos ou lecionamos essa aula, é que a gente vai se sentindo cada vez mais seguro, é que a gente vai se sentindo que a gente domina mais o assunto. E o Feynman tinha essa característica, né, de pensar em se uma ciência, se ele estava discutindo um tema de física muito complicado, ele poderia tentar explicar, ou ele dizia, tenta explicar para o teu avô, tenta explicar para uma pessoa que é distante, você vai fazer conexões e vai perceber questões, e essa pessoa, como não está imersa no teu pensamento, ela vai poder talvez te questionar, e esse questionamento pode te engrandecer muito. E é algo que acontece na sala de aula, de certa maneira, se você pensar que muitas vezes os temas associados à ciência, nem todos são muito familiares para os alunos. Na medida em que a gente vai avançando, em que a ciência vai, dentro da escola, se separando em áreas independentes e mais especializadas, os alunos cada vez mais se familiarizam menos. E eles acabam trazendo muitos questionamentos, quando trazem os questionamentos que podem nos ajudar, né? Ainda que, de certa maneira, a gente sinta um movimento muitas vezes, de indiferença, né? O aluno já não pergunta tanto mais, o aluno já
descobriu a mecânica da coisa, descobriu como a coisa funciona, descobriu que o negócio é tirar aquela nota e aí talvez você pesque aí na mão alguns que ainda trazem aquele prazer da descoberta. Aliás, é um tema de um livro que fala de Feynman, né? Quando ele esteve no Brasil, né, depois de ter ganhado o Nobel, ele esteve aqui no Brasil, ele teve contato com os estudantes brasileiros de física, né? E ele dizia assim que os estudantes brasileiros de física eles sabiam muitos conceitos, eles decoravam muitos conceitos. Então, se a pergunta fosse qual o ângulo de Bessler, né? O que é o fenômeno da refração, os alunos talvez conseguissem responder com tranquilidade, te dar qual era a equação, etc. Mas o que acontece com a luz exatamente quando há troca de meio? O fenômeno em si muitas vezes não era muito claro. Então ele falava que muitas vezes a matéria era decorada. A matéria era decorada e não entendida. O que é um viés que demanda muito tempo. Demanda muito tempo numa sociedade que a gente não tem muito tempo. As aulas são segmentadas, né? A gente tem tempo para começar, para terminar, a gente tem que cumprir o livro. A gente tem que chegar até o final para que o aluno tenha visto tudo. Muitas vezes não importa como ele viu. Muitas vezes a gente tem que mostrar de alguma maneira no planejamento que aquilo foi dado. E isso é uma reflexão que o Carl Sagan também faz, né? No livro Uma Vela no Escuro, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios, no prefácio, Carl Sagan vai falar disso. Ele faz essas duas questões. Primeiro ele fala sobre os professores, sobre essa questão de decorar e o prazer de aprender. E ele vai falar que se você quer saber, se você realmente entendeu esse assunto, tente explicá-lo com palavras simples, né? Quantas palavras técnicas nós utilizamos? É claro que o aluno tem que adentrar o mundo acadêmico, é claro que o aluno tem que fazer parte desse universo, mas existe um processo que nós, professores, temos de entender. Talvez o primeiro momento não seja o momento da palavra técnica aparecer em si, não é? Então muitas vezes a confusão que os alunos acabam fazendo com as palavras de origem latina, muitas palavras na biologia, na física também temos, na química também temos, os alunos às vezes têm dificuldade neste processo de aprendizagem, às vezes muito pequenos, né? Às vezes lá no ensino infantil, início do ensino fundamental, os livros já vão trazendo palavras extremamente técnicas, né? Que muitas vezes o professor não domina, porque ela é uma professora que muitas vezes não é especialista. Muitas vezes o livro traz o conceito equivocado e muitas vezes o aluno não tem nenhuma familiaridade com aquele vocabulário, ele precisa crescer neste processo. Então essa ideia de ensinar e essa ideia de que eu sei se eu sei alguma coisa se eu tentar explicar esta coisa para alguém que realmente não sabe. E aí vem as crianças. Tente explicar para uma criança algum conceito. Eu fico me perguntando, se nós levamos uma ciência de 400 anos atrás para a sala de aula, pouco se fala de ciência moderna, pouco se fala de física ou química ou mesmo biologia exatamente moderna, né? Com o advento da quântica, como nós ensinaríamos a física do século XX? Vamos pensar no século XX. Como ensinaríamos a física do século XX para as crianças? Talvez seja um grande desafio para o professor ensinar esses conceitos que para muitos são mais elaborados para uma criança. Talvez fosse talvez não, é um desafio, mas talvez fosse um exercício para saber o quanto a gente entende dessa ciência também. Então a lição que Feynman vai trazer para nós, né, reflita antes de pensar na fórmula, antes de pensar nos termos técnicos, reflita se você conseguiu definir com palavras simples aqueles conceitos para os seus alunos. E aí, aos poucos, talvez ele vai adentrando o universo acadêmico e as palavras um pouco mais técnicas vão fazendo parte deste contexto. E é nessa reflexão, né? Mais uma vez nós voltamos a falar das crianças, que é um universo riquíssimo, né, de reflexão de um professor, mas de pensar que quando eu ensino eu aprendo também. E quando eu vou ensinar eu tenho que pensar para quem eu estou falando. Quem está naquele universo, não simplesmente achar que ele deveria entender, que ele deveria saber. É aquela velha conversa, será que eu me fiz entender?
Ou será que eu realmente entendo este assunto, né? Na medida em que as dificuldades são grandes, na medida em que a internet, na medida em que a informática toma conta, né, da cabeça, do dia a dia das pessoas, né? Eles têm uma enciclopédia na mão, é só pegar o celular e acessar. Qual será o nosso desafio de tornar prazeroso o aprendizado? É um desafio extremamente grande. A gente vai tentar refletir sobre isso em outros vídeos, mas fica aqui a lição de Feynman. Tente você. Faça esse exercício, pensa num conceito, você acha que sabe? Vai explicar para tua avó, vai explicar para tua mãe, vai explicar para uma criança, para ver se ela consegue entender. Talvez aí você saiba se realmente você entende esse conceito. Essa é a lição de Feynman que a gente queria falar hoje. Espero que você tenha gostado da reflexão. A gente vai falar mais de Feynman aqui. Feynman tem muitas nuances, era uma pessoa genial, ainda que não seja uma pessoa ligada exatamente a ensino, mas algumas coisas a gente pode aprender com pessoas geniais. Fica com a gente, voadora no like, deixa seus comentários aí, compartilhe esse vídeo, diga suas impressões. Vamos juntos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.